E nessa época aí foi bem legal, né? Igual eu falei, eu trabalhava de encabar vassoura, trabalhava de ajudante de caminhoneiro, viajava, não longe, mas ajudava a entregar, vai na feira. Tinha um senhorzinho lá que ele trazia do sítio dele e lotava. As senhoras, elas chegavam cedinho lá, eu tinha que ir 4 horas da manhã. Nossa. Para ir buscar. Caramba. Ou na feira? Na feira, ele já chegava com a perua lá, ajudava a desmontar tudo, né? E daí vendia produto do sítio dele mesmo, né? E até ele gostava do Tonico Tinoco bastante na época, tinha disco, ele mostrava, mas eu nem pensava em trabalhar em rádio na época, né? Olha que tinha coisa. Fita, tudo. E as senhorinhas, elas chegavam cedinho, cara, 5 horas da manhã já tava vendendo. Eu com os lá remelado assim, ó, e vendendo lá e tal. Então foi legal, né? E depois, como eu falei, minha irmã ela entrou no rádio, né? E daí precisava de um técnico de som lá. E aliás, não precisava, ela colocou eu lá para aprender, né? E daí, com o tempo, eu gostei. Aí eu entrei trabalhar na F8 lá como técnico de som, né? Eu ficava com o Heitor Titon, que era o chefe dos técnicos na época lá, o saudoso Santos Heitor. E como eu trabalhava com ele, o pessoal pensava que eu era meio que chefe, assim, sabe? O pessoal, a hora que eu chegava, os técnicos ficavam meio assim, já, mas não sabia nem apertar o play quando eu entrei na rádio. Eu não tinha aparelho de som em casa, nada. E o estúdio ali da F8, pelo menos o pouco conhecimento que eu tenho, assim, ele é meio diferentão, né? Ele tem todas umas posições meio um pouco antigos, né? Um pouco mais antigo até. Não, era assim, a mesa de som, tinha cartucheira, aí já tinha o MD, era disco, né? Porque era assim, eram 2 rádios igual, mesmo dono, né? A Cultura e a F8. E a F8, né? Então, de um lado era F8, do outro lado era a Cultura. E tinha o toca-disco. Era gostoso, porque você trabalhava, meu. Se você saísse da técnica de som, para ir no banheiro, você tinha que avisar o outro para ficar no seu lugar. Hoje em dia você deixa no senão computador lá. Senão não funcionava nada. Não, a rádio saía do ar. Teve uma vez que eu cheguei... Tinha dia que a escala da gente era 5 horas da manhã no domingo, né? Nossa, então saía do Floriano boa. Já aqui. Já saía direto. Já ia direto já, né? Bongô, saía do Bongô. Floriano, era no mesmo lugar a rádio ainda, lá no Bosque ali. Era no mesmo lugar, a rádio era no Bosque ali, naquele mesmo lugar. Na subida um quarteirão antes, né? Saía aqui engatinhando, Floriano até a rádio. Café Iguana. Nossa senhora, rapaz. Aí chegava lá, o locutor demorava pra chegar. 5 horas da manhã nós abrindo a rádio. E colocando música lá, né? Aí eu colocava um disco que tinha várias músicas, assim, né? Diferentes, né? Deixava rodar, né? Vai lá, daí esperar o locutor chegar, né? Aí o locutor batendo nas minhas costas, assim, ó. Ô, Thiago, a rádio tá fora do ar. Aí eu olhei no disco, só, puf, puf, puf. Já tinha acabado o disco. Já tinha ido. Tinha rolado um lado inteiro e nada. Já, né? Já tava sei lá quanto tempo lá fora do ar a rádio, tudo. Nossa. Ô, Thiago, dava BO, dava uns problemas, assim, né? Na época. Mas assim, eu gostei muito de trabalhar na F8 porque eu fiz também muitos amigos. E amigos, eu tive tempo de pegar muitos locutores tradicionais aqui dessa, trabalhar com eles, sabe? Que fizeram um nome já. E hoje não estão mais com a gente, mas aprendi muito com eles. Aliás, no rádio AM é uma escola, né? Para você trabalhar com o improviso, né? Pra você sair um pouco do roteiro, né? Sim. Igual eu tava falando um tempo atrás, tem apresentador da Globo, tal, não sei o que lá, que tirou o roteiro, o cara trava, né? Sim, então, assim, no rádio hoje, por exemplo, deixou falar 2 horas seguidas aí, dá um assunto aí, a gente vai desenrolando, vai embora. Vocês estão vendo agora que eu não paro de falar. Assim é bom. Assim é bom. Cara, isso é legal demais. Então a gente aprende bastante na prática, né, a tá falando. Então de vez em quando o locutor falava, ô Thiago, vem aqui. Eu ia lá meio acanhado e tal, fala no microfone aqui, aquele ralador de queijo na época que era, né, da F8. Então você falava lá tal, sua mãe escutava, nossa, né? Aí outras pessoas escutavam, falavam, ouviu você na rádio, Thiago, tal, não sei o quê. Chamava a vizinha pra ver, vem ver meu filho, vem ouvir, vem ouvir. Sim, não, essa aí é a mágica, né? Daí o que acontece? O bichinho picou, né, do rádio, aí. Né? E daí a gente cada vez mais foi tentando aprender, tal, teve alegrias também, teve tristezas aí no decorrer do caminho. Quando eu fiz um teste para ser locutor, o primeiro teste que eu fiz foi reprovado. Na F8 mesmo? Na F8, só que era um teste para cultura. Entendi. Na época. A F8, eu era registrado na F8, mas assim, eu fazia alguns horários na cultura. E da cultura também os técnicos lá faziam alguns horários. E quando entrou uma outra equipe, que era de Avaré, para administrar a rádio, eles pegaram todos os técnicos de som e fizeram um teste na gravadora, no estúdio de gravação, para fazer a locução. Então você pegava um texto, decorava o texto e tal, chegava lá e gravava, né? E eu fiquei ensaiando, treinando, ia no cantinho da parede por causa da acústica.
fazia todas as coisas, dicção, fazia, né, que os caras passavam tudo. E nessa aí passou o Anderson, o Alexandre Boutier, que na época também estava lá, hoje ele não está mais no rádio, o Anderson França, que é o diretor hoje da Criativos. Sim, sim. E eu acho que só. E chegou na minha vez, eles falaram até, eu lembro até hoje, e eu falo isso sempre porque eles falaram assim, olha, a hora que eu saí de lá, falaram, não, AM, ou seja, já assimilei que eu ia ficar na AM, eu não ia pro FM, né, ia ficar na rádio AM e tal, eu já assimilei isso daí. E eles davam risada, falavam, não, AM, que a gente tinha muita amizade assim também, né, a gente conversava e tal, mas davam debochando de mim, porque a AM significava amador pra eles, entendeu? A AM, não, o cara amador fica na AM, profissional vai pro FM, né? A série B do rádio. Cara, e geralmente, isso. Falando assim, eu não sei, né? Eu acho que não merecia mesmo passar no momento lá, porque foi na primeira, assim, né? Uhum. Mas depois que eu foi na época mesmo que eu já fiquei sabendo, fiquei muito chateado, sabe? Falei, caramba. Daí a cultura foi para outro prédio e a gente ficou lá tal e me chamaram para fazer reportagem de campo no futebol. Como eu gosto muito de futebol e tal, legal. Aí eu falei assim, poxa, vambora, né? Então já tem a linguagem, já tinha tudo, então foi ficando mais fácil. E eu fazia reportagem do futebol, das transmissões, tinham excelentes narradores lá na rádio, tanto que eu fazia a parte técnica, já montava tudo lá e já fazia a reportagem, né? Ganhava 2 salários. Oh, não sei o que é isso. Essa parte não foi. E daí o que aconteceu, cara? Com o tempo, eu fui fazendo um quadro esportivo na rádio, na F8. E com o tempo me chamaram para fazer reportagem policial, né? Lá na rádio. E daí eu fui fazendo, tal, não sei o que lá, gravando. Eu falava muito... Eu não queria falar caipira, esporte, e eu não queria falar carioca, esporte. Eu não conseguia falar esporte. Eu não conseguia falar esporte. Eu falava esporte ou esporte. E daí, pra não ficar caipira que eu não queria, eu falava esporte. Aí os caras zoavam comigo. O Rubão lá da rádio lá falava, ô, carioca, esporte. E aí, esporte, não sei o que lá. E eu fui treinando, fui aprendendo. Aí fui fazendo a reportagem policial. Você tinha na delegacia pra pegar as ocorrências. Teve muitos casos aí e tal. Foi num dia que começou um pouco a capengar a F8 lá, atrasar o salário. E como era técnico de som, técnico de gravação e repórter e tal, né, das coisas, o cara não podia atrasar o meu salário, porque senão parava, vamos dizer, não ia parar, né, mas ele pensava, não, isso é prioridade e tal. E começou a tirar dinheiro do bolso dele pra me pagar. Nossa, caramba! A hora que chegou nesse eu falei, puxa vida, acho que acho que dá um negócio lá. E eu peguei, como eu era do estúdio de gravação, né, já gravava ali na rádios comerciais, as vinhetas, fazia todas essas produções. Eu comecei a fazer um piloto meu, sozinho ali, pegava, porque era bem eu ficava com vergonha ainda de falar assim perto das pessoas assim, né? Aí eu fiz um piloto meu lá e levei na Clube. Quem me atendeu lá foi o André Godinho, Fernando Castilho, e levaram lá pro Lunardi, né? Que legal. E daí o André, ele falou, não, dá pra você vir aí e tal, não sei o que lá, vai pegando o esquema aí e tal. E eu comecei, de manhã, eu fazia reportagem policial pra F8, ia pra Clube, fazia um estágio lá, e à tarde eu voltava pra F8 no estúdio de gravação. E lá no estágio que eu tinha lá, o André não gostava de falar muito horóscopo. Já tava enjoado já, né? Tinha que falar. Ô, Thiago, você fala o horóscopo aí pra mim e tal, né? Sua cor é verde, Libra. Então. Igual que eu faço hoje, né? Mas não mudou nada. Mas eu fazia o horóscopo e, por exemplo, eu saía, todo mundo falava, ô, te ouvi na rádio, porque na Clube tinha muito mais audiência, né? Do que... E assim, era o público mais jovem, dos amigos nossos e tal, né? Então, daí que eu comecei a ir lá e daí foi indo, tive uma ideia de começar, como a gente começava a conversar e o papo era legal, tal, falei, vamos colocar isso aí no ar, tal, né? E daí foi, cara, montamos o Casa da Sogra na época lá. Que ano que foi a Casa da Sogra quando iniciou? Cara, foi, puxa vida, deixa eu pensar, 2000? Na época do Pânico, né? Na época que o Pânico estourou. Eu me lembro que eu assisti o Pânico e escutava a Casa... Eu ouvia o Pânico na Jovem Pan e escutava vocês também. E foi nesse boom aí que veio junto meio então com o 2000, ele começou. Eu acho que é 2000, cara. Eu não me lembro de uma época da rádio sem Casa da Sogra. Eu achei que a Clube... Agora eu vou contar a história do Vinícius. Só um pouco...
pouco mais novo, mas a minha visão é essa, da clube. Minha família ouve muito AM. Minha família ouve muito AM, muito mesmo. Sabe aquela galera que liga, acorda, você ouve marreta? Sim. Essa é a minha casa. A casa do meu pai também tá sempre lá ouvindo também. Liga é a marreta. E aí, logo em seguida, eu comecei a ouvir o clube exatamente por causa do caso da sogra. E minha mãe desesperadamente mudava porque falava muito palavrão. E aí, molecada não podia escutar, né? Falava umas coisas mais capciosas. Aí ela falava, não, muda, ela desesperada lá. E aí eu relacionei clube à casa da sogra. Eu só conheci por causa da sogra. Aí depois que eu cresci, eu conheci um pouco mais. Tinha mais programas, tinha toda uma história. A Rádio Clube FM, né? O André e eu, a gente tinha uma conexão bem legal no ar, assim, sabe? Porque assim, ele era o cara, vamos dizer, mais sério, né? Vocês entrevistaram ele aqui. Sim. Ele é se sério, tivesse... não, calma. Ele tomou? Não tomou. Então era essa o segredo. Era essa. Não que a gente bebia, não bebia. Mas não. Não precisava. Assim, o André... 10 da manhã? Não, de jeito nenhum. No episódio 2 dele, então, a gente vai oferecer um cafezinho pra ele. Isso. Acho que é uma boa. Bebia... Desculpa, o café. O café, ele gosta, de manhã. Mas a gente tinha uma conexão bem legal, assim, no ar, assim, sabe? Eu era o mais escrachado e ele vinha com... meio que acertando as coisas que eu falava. Você falava. Assim, né? E deu, a gente chegou até... Virou as costas pra mim. Nós apresentamos muitos shows lá quando eu tava na clube, tinha muitos shows na cidade e a gente sempre era convidado pra ser o apresentador. Shows. Isso. E a gente dava até autógrafo lá. Que da hora, cara. Na época, pelo menos a gente, eu e o André, a gente tem uma história assim que a gente tinha o feedback, sabe, do ouvinte na época ainda, né? Então, eu acho que encaixava muito, né? Porque a galera que ia no show era a galera da mesma idade que vocês faziam o público-alvo do programa. Então a galera queria mesmo estar perto. Aí via vocês subindo no palco falando, vou tirar não tinha foto ainda. Então. Não tinha. É isso, cara. Mas assim, vinha autógrafo, eu queria que escrevesse nas costas, assim, sabe? Caramba. Era legal. Então essa época do rádio, assim, foi... Eu tenho orgulho de falar porque agradecer sempre o André, né, por ter dado a oportunidade, né? E ter me destacado nesse meio também, né? Porque tempo atrás eu era amador, né? O cara lá ali... O cara era do AM, né? E aí fica o recado pra você que tá aí, ó. Aquele chupa pra você. Onde eu tô aqui? Voltei pro fundo do poço. Tô aqui no Pevcast. Naquela época lá, eu tô aqui agora, ó. Tá aqui no Pevcast agora. Ó, pra você que falou que eu era amador, não vou falar o nome dele aqui. Mas tá aqui, ó. Tá aqui, mais ó. Mais duas canequinhas geladas e vai. Olha pra você, ó, chupa. Nunca vai vir no Pevcast. Depois no off você fala aqui, ó, quem fala que pra é. essa daqui, ó. Vai. Pra você, ó, que falou que eu era amador. Eu era. Mas hoje eu não sou mais. Chupa! Aê, garoto! Vagabundo! Mas aí você fala em off, a gente não convida. Não vai ter chance aqui. Quem não valoriza o trabalho do mas Thiago. Hoje não ele vai que é amador hoje. Brincadeira. Oh. Mas ele não tá mais no rádio hoje, ele é outra profissão e tal. A gente, Não é lógico, nem a daqui gente da cidade. trabalha com ética, a gente não vai expor aqui Júnior Quinteiro, de É, jeito a gente nenhum. vai ficar falando isso pra você, não. O Júnior Quinteiro, ó, pra você ter uma ideia, o Anderson França, o Júnior Quinteiro, o André Godinho, antes era André Luiz, né? Agora depois que entrou na TV é André Godinho. Né? Tem que dar uma valorizada no sobrenome. Então, sou tudo a gente é tudo compadre, porque Olha, fui tudo padrinho de casamento deles, foram padrinho de casamento meu, tudo. Que legal, cara. Extrapolou o trabalho, extrapolou a rádio, tudo. Sim, e a gente mesmo, vinha de desde a verdade. época do IECA, né? Porque a gente tinha rádio no IECA, né? Contaram essa história aqui.